Olá, bom dia. Vamos começar a aula. Então, sobre filosofia. hum, Aqui, continuidade da nossa aula anterior. Onde é que está? Está aqui. Então, ética e moral. Ali é uma reprodução de imagem da internet. Então, peguei ali o endereço, né, que trata sobre o nosso assunto de hoje, ética e moral, na verdade. Olha aquele homenzinho ali na corda bamba, né? Apoiado pelo positivo e pelo negativo, que compreende a ideia da moral, né, para nós, né, o que é certo, o que é errado, né, da mesma forma como o nosso comportamento ético diante da moral, ou vice-versa, né. Alguns falam que a moral vem antes, outros falam que a ética predomina como princípio das coisas, né, antes a ética, depois a moral. Veremos isso então? Aqui está as diferenças entre ética e moral. Tá? O que é ética e o que é moral. Antes da gente começar, então, estamos trabalhando um pouco sobre a questão, né, do ser humano diante das suas, né, das suas experiências, não é verdade? Então, ali por fundo, ali nós temos ali então um grupo chamado Grupo do Leão, né, pintado por Bordalo Pinheiro, né, 1835, Olhos sobre Tela, Museu Contemporâneo da Arte em Portugal, né, que é por que eu coloquei aquela tela? O que é aquela tela ali, né? Senão uma reunião de homens, né? Bebendo, claro, né? Geralmente, né, esses pensamentos que envolvem questões da filosofia, da sociologia, mas principalmente que envolvem questões filosóficas, estão ligadas a isso, especificamente a esse grupo de pessoas aqui, né? São pessoas que geralmente, né, confraternizam, né, a filosofia, né, em alguns lugares, vamos colocar, onde se possa fazer isso, onde se tenha a possibilidade de se fazer isso com prazer, porque pensar, né, quando nós pensamos, quando nós nos referimos ao pensamento, à ideia, né, nós nos referimos numa comunhão, né, nós estamos ligados diretamente à comunhão. Então, todo pensamento está ligado a uma comunhão de ideias. Ele não se faz sozinho e nunca será feito dessa forma, tá? Um pouco antes, para a gente recordar sobre essas questões de moral e ética, temos que pensar no princípio, né, dessa ideia, né, a respeito de moral e de ética, né? Então aqui, ó lá, valores éticos das estruturações políticas, das sociedades, os valores morais. Então, não sei se na aula passada você estava, também disse, mas está aqui, ó, a moral e o valor moral, né? Primeiramente, quando se pensa moral, né? Eu tenho outras aqui, mas se não for recapitular muita coisa aqui, eu não vou chegar onde eu quero, né? Mas recapitulando um pouco, né? Então, no fundo, nós temos a imagem lá do Pico do Paraná, né? Um lugar onde também, né, nós também você tem as premissas também do pensamento, né? Ou você está diretamente ligado com as pessoas, ou você está isoladamente, né, ligado a um processo natural do mundo. Então, eu coloquei, foi proposital colocar os dois ambientes, porque são, e faz e diz respeito, né, ao ser humano e a sua relação com o pensamento. Ou você faz de uma forma calma, parece uma coisa meio que, né, um contraste, existe um contraste muito grande, não existe um meio termo. Ou você faz de uma forma calma, ou você estrutura ele de uma forma calma, né? Ou você faz de uma forma conturbada, né? Trocando, dialogando, conflitando, né? Então, são relações que envolvem diretamente o pensamento filosófico do ser humano, tá? Então, isso é legal para entender. As duas imagens dizem respeito, né? Dizem respeito a essa nossa formação, né? Então, moral, primeiramente, é um tipo de regra de comportamento. Regras morais determinam o que é certo ou errado, permitindo ou proibindo, bem ou mal nas nossas ações.
É impossível imaginar um povo sem qualquer conjunto de regras que implicam diretamente em regras morais aceitas ou não dentro de uma sociedade. As regras morais ou jurídicas são normas de comportamento que nos impõem um padrão de conduta dentro de uma sociedade. Então, as regras sociais ou jurídicas podem diferir-se conforme a direção de um país para o outro, bem como de um estado para o outro. Então, aqui é um princípio, né, do que é a moral, mas a moral, antes da moral, vem uma questão da ética, né? O que é e para que serve a ética? A ética é algo elaborado antes da moral, né? Porque se cria uma ética baseado no quê? Né? Na natureza, no justnaturalismo, como alguns falam, né? O que é o justnaturalismo, né? São os princípios antes mesmo do ser humano, né? Alguns princípios justnaturalismo dizem respeito, por exemplo, ao justnaturalismo teológico, ou seja, as leis de Deus antes do homem. Alguns princípios se voltam ao justnaturalismo cosmológico, às leis do universo antes do homem. Então, antes da moral, aqui como nós colocamos aqui, que é uma especificidade mais do ser humano, nós temos a ética. Então, os valores éticos dentro desse justnaturalismo, né? Ou, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A partir do momento que você vive e não queira morrer, o outro também não quer. Então, você não tem o direito de matar. Não é verdade? Né? Ah, mas por que que o ser humano ele, 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 ele interfere na vida de um outro ser vivo, vamos colocar, de um animal, né? Por uma questão de sobrevivência, né? Mas da mesma espécie já não. Aí não é uma questão de sobreviver, mas mesmo que ele possa tirar a própria vida, bom, daí nós já entramos numa questão, né, de ética, de princípio, de direito, né, já provindo como é que é, do direito natural, não, do direito positivo, né, que compreende-se a relação do homem com relação ao outro homem. Mas mesmo assim, isso tudo, todas essas questões estão ligadas ao quê? Estão ligadas a um princípio que nós chamamos de Bíblia, né? É um princípio que nós chamamos de escrituras sagradas que vieram dos primeiros povos, que foram concebendo conforme a sua interpretação de mundo, né? Algumas, né, vamos colocar assim, muito mais para o seu tempo do que para os nossos dias de hoje, mas ainda assim surgiram, né, num livro com livros, né, com livros sagrados que posteriormente nós vamos o quê? Relacioná-los a cânons, né, sagrados, e depois vamos torná-lo o quê? O Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Diante dessa concepção, nós temos outras concepções que implicam, por exemplo, a questão, né, de valores, né, éticos baseados nas leis do universo, né? Daí já são valores mais ligados à cosmologia. Então, essas duas concepções de justnaturalismo, tanto do ético, tanto do teológico quanto do cosmológico, vão fazer parte, né, do que nós chamamos como o princípio das coisas, né, como o princípio que nós entendemos como uma ética, né, ou seja, de como o ser humano ele pode ou tem de viver no mundo, né? Qual que é a regra? Não existe essa regra, é a ética. Não existe uma regra específica porque a regra ela está implicada diretamente nos valores da moral, como ele coloca aqui, né? Em alguns lugares pode ser diferente, outros não. Outros podem. É a questão, por exemplo, do Oriente com o Ocidente, tá legal? Agora nós vamos lá para o nosso outro slide aqui, que é as diferenças entre moral e o que é a ética. Ética e moral. Então, ética é o princípio, moral é a conduta. Então, você tem o princípio das coisas e você tem como conduzir esse princípio. Como falei, isso é muito relativo à região, é muito relativo também a uma questão pessoal das coisas, né? Você entende o que é certo e o que é errado. Agora, quem conduz as coisas são você. Quem conduz a sua família, por exemplo, se você vai um dia posteriormente, um dia você ter uma família,
dentro desses princípios éticos, é você que vai conduzir a moral da sua família dentro desse princípio ético. É o teu pensamento, é a tua conduta. Por isso, né, a tua forma e conduta. Qual que é a tua conduta moral com relação ao princípio ético? Ah, eu estou pouco me lixando para o princípio ético. Bem, então tá, isso é você, isso é o que você está pensando, é o que você entende disso daí, então. Né? Você não tem uma relação com esse princípio ético. Por exemplo, como falei para vocês, qual que é a ética, o princípio ético? A ética, se é a ética, o princípio, não existe a ética. Dentro do princípio, a ética é o princípio, por exemplo, baseado na religião. Né? Não sou religioso, não acredito em Deus. Aí é uma forma moral, a tua moral que conduz, né? A tua moral é a conduta dentro desse teu pensamento, né? Então, se você não crê, certo? E você não tem uma relação com esse princípio ético religioso, tudo bem, mas você pode ter uma relação e talvez tenha que ter uma relação com um princípio ético social. Você pode não aceitar o que uma religião impõe, mas o princípio ético social faz com que, ou, ou sugere, ou de uma certa forma impõe a você ter uma certa moral, né, moral de conduta baseado naquela relação com aquela sociedade, né? Se você chegar, por exemplo, lá na Índia lá e pedir, eu quero um bife eu quero um bife bovino, eu quero um bife para comer de vaca, de boi, aí você é capaz de ser preso, né? Se você for dependendo ali os Emirados Árabes ali, né? Dependendo de aonde o lugar que você for, de repente você pede uma bebida alcoólica, né? Você tá indo contra a ética de princípios deles ali. Estão entendendo? Então, são coisas, a tua moral é a conduta. Então, você tem que saber muito bem como você deve conduzir a sua moral dentro de um princípio ético de uma determinada região, de um determinado momento, de uma determinada cultura. Tá legal? Então, essas são as questões que são interessantes de se pensar a respeito entre moral e ética. Tá? Existem outras, né, relações aqui que nós podemos fazer, ou que nós podemos trazer, né, para cá, para a gente entender um pouco o que são essas questões e como essas questões são interpretadas no mundo, né? Ética é permanente, então a ética ela permanece porque ela vem do princípio, como ela coloca lá. E tem de ser assim. A ética ela tem de existir como ela surgiu, né? Porque se ela é flexível, né? As coisas podem também a flexibilidade de determinado ponto pode ser totalmente diferente ou pode ter uma outra vibração em outro ponto, talvez, né? Quando você flexibiliza algo maleável, o que está próximo né, do movimento, ele é mais resistente do que está na ponta lá. É como você pegar uma folha de um caderno, né? O que está próximo, tá ligado? Na ponta, as ondas são maiores, na verdade. Então, tudo determina a questão da força, determinado pela questão da força. Então, tem que haver uma certa permanência, a ética tem que ter uma certa permanência diante do princípio, né? Porque diante dela foi criada, e ela não pode ser tão maleável. A moral ela é temporal, ou seja, né, existe uma flexibilidade dentro da moral, mas não pode ultrapassar limites, né? Por exemplo, vamos fazer a questão da questão, puxa, é uma questão meio chata, né? Mas vamos colocar assim, só para a gente entender um pouco. Existe uma conduta, existe uma questão, por exemplo, dentro da questão da sexualidade, né? O que pode e o que não pode. Você não pode ultrapassar as coisas, por mais que eu já acho que ultimamente tenha ultrapassado bastante algumas questões que envolvem né, esses princípios, né, essa ética permanente, né? Algumas questões vão além disso, e quando vão além disso, elas mexem com a sociedade, cara. Sinceramente, sem sombra de dúvidas, não vai ter sombra de dúvidas que isso vai interferir.
E isso se torna temporal. A moral, muitas vezes, dentro de uma questão permanente, ela se torna temporal. Por quê? Porque provavelmente, como a ética é o princípio, a ética é permanente, né, vai haver uma certa resistência, né, para que qualquer ação que interfira naquele meio que tente transformar, né, tente, né, retroceder. Há uma ação que passe ou faça retroceder. Né? Para isso, talvez seja isso que nós chegamos com o mundo até hoje. Alguns falam, por isso que o mundo é atrasado, né? Alguns e outros falam, não, é por isso que o mundo ainda existe. Então tem duas formas de interpretação. Alguns falam, por isso o mundo é atrasado porque, né, o ser humano ele tem medo de usar, tem medo disso, tem medo daquilo. Não é medo, cara. É precaução. Né? Se você deixar, se você tornar as coisas, olha, faça o que tu queres, há de ser tudo da lei, eu acho que as coisas não vão muito para frente, não. Né? Não é a questão de eu acreditar em mim, não é a questão de eu acreditar, por exemplo, nos meus alunos, não é a questão de eu acreditar em pessoas que possam realmente viver um estado quase como uma anarquia e compreender que eu tenho que fazer por mim e pelos outros, né? A questão é o outro mesmo. É o quanto aquele cara vai se sentir ou não vai se sentir parte daquilo lá, ou vai interpretar de uma forma, vamos colocar, totalmente negativa, né? Então, são questões que, de certa forma, a gente tem que prestar mais atenção, tem que entender um pouco melhor quando se fala sobre, né, essas relações. Assim. A ética é universal, ou seja, o que corresponde a todo o nosso planeta, o nosso universo. Pelo menos é isso que nós achamos, né? Essa questão da ética ser universal é um pouco meio egocêntrica da nossa parte, para nós acreditarmos que nós vivemos no universo sozinhos. E não é assim, né? Mas existem questões, por exemplo, né, que são universais, né? Como eu falei, por mais que né, nós vivemos num mundo onde, né, as religiões são diferentes, os pensamentos são diferentes, né? Mas existe uma ética universal aonde nós compreendemos que, né, o não matarás faz parte disso, né? Você não pode matar o outro, né? Não tem o direito de tirar a vida do outro, tá? Porém, a moral é cultural, né? Em algumas regiões que não pensa-se bem assim, né? Por exemplo, em culturas ou países que têm a pena de morte. Aí já interfere na questão. Não matarás, mas o que o Estado está fazendo se não te não é? Mas o cara cometeu um crime, mas vem cá, nada justifica você tirar a vida de uma pessoa. Né? Então, por isso que eu dizendo que as penas de morte elas não são muito bem, elas são mal vistas, né? No momento onde nós primamos, né? Ou pretendemos primar por um estado de igualdade, né? Um estado de nós possamos atingir por excelência, uma capacidade do ser humano entender ou reagir ou, né, interagir com o outro ser humano. Isso né, se tirar a pena de morte, ela atenta, né, ela vai contra essa tentativa de aproximação, né, entre seres humanos, né, porque isso é um empecilho, né. Então existe uma ética universal onde as coisas, né, elas estão ligadas a toda uma concepção, né, que vale para todo o universo, né? A vida, eu acho que é a principal coisa que se fala, né? Outra questão dentro da moral, né, é a moral de conduta de regra, né, dentro dessa ética universal, ou dentro dessa ética de regra, que é uma ética de regra, né? A ética ela tem que existir, ela tem que, de uma certa forma, né, existir uma certa regra, né, para que as coisas aconteçam, né, para que as coisas funcionem, né? É regra, né? É regra, por exemplo, né, quando você tem os seus direitos, né, você tem
uma regra, que são os seus deveres, né? Esses seus deveres são regrados, né, para que você entenda a sua relação com o direito. Moral é conduta de regra, é como você interfere, né? Como você, vamos colocar, participa ou faz, né, parte dessa regra, né? Qual a sua relação com os seus deveres, né, para que essa regra funcione? Tem que existir, né? Não tem como você ter uma sociedade, você viver num mundo, né, onde não existe uma regra, né? Daí alguns mais, né, obcecados por mudanças, vamos colocar assim, revolucionárias, falam, as regras existem para serem quebradas, né? Então, vai andar para lado na rua ali para você ver o que vai acontecer ali, né? Se você não vai preso, né? Você está quebrando uma regra, cara. E tem de existir essa regra, senão a coisa vira anarquia, né? Você tem que viver sobre a égide de alguma coisa, né? Pensar, por exemplo, que nós fomos educados e somos ainda educados por pessoas mais velhas, né? Nós fomos educados pelos nossos pais. Eu tive uma educação que eu agradeço até hoje, tá? É claro que eu dei minhas pisadas na bola por eu ser jovem, eu ter a minha juventude, né? Acreditar que a minha juventude poderia superar né, vamos colocar a ética, a minha moral poderia superar a ética dos meus pais, mas não conseguiu, né? Não teve jeito, né? Talvez a mesma coisa eles pensaram na sua adolescência, né? Então nós temos que prestar atenção um pouco mais. Nós vamos estudar com mais detalhes. Eu só estou fazendo uma breve colocação, tá? Depois nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso daí. E para finalizar, a ética é teoria e moral é prática. Então, teoria é o que você aprende, prática é o que você pratica ali, né? É que você está praticando daquilo que você aprendeu. É como eu falei, acabei de falar com relação à regra, com relação à moral e conduta de regra, com relação a mesma coisa que com relação à teoria, né? É uma regra, existem regras dentro da tua família, né, que você teoricamente aprende e posteriormente você põe em prática. Onde você põe em prática? A partir do momento que você esteja vivendo na sociedade, a partir do momento que você crie, né? Ou você e o seu próximo, outra pessoa que você encontra, né, sejam progenitores de outra família. Então, são essas questões que são interessantes notar, né? E é justamente quando nós pensamos em não ditar regras, mas entender que as regras têm de ser aceitas, é quando nós pensamos que, né, no nosso passado, né, ou quando nós pensamos o quanto o valor que elas tiveram para a nossa aprendizagem e o quanto nós muitas vezes subestimamos ou em alguns momentos passamos a subestimar essas regras ou essas teorias, né, em prol a uma conduta muitas vezes desregrada e sem ligação a teoria nenhuma, né? É uma conduta sem uma prática, não existe uma prática, não existiu uma prática porque não existiu, porque nós não aplicamos uma teoria. Isso nós vamos entender um pouco mais com nossas aulas daqui para frente aqui, que vai ser interessante quando nós falarmos sobre isso daí com mais detalhes, né? Para que se torne mais rica a nossa aula, beleza? Então, até amanhã, fiquem bem e até amanhã. Amanhã nós continuamos a nossa aula. Tchau, tchau.